Olá, Lara. Ai, gente. Oi, Luciana, deixa eu ver, Eu acho que tem mais aparecendo uma pessoa ainda. entrando. Agora eu tô te vendo. Deixa eu ver aqui. É, tá aparecendo aqui pra mim. Só um minutinho que eu vou arrumar aqui, vamos ver. Não tá aparecendo pra mim quem é. Mas você aceita. Agora foi. Deu certo. Agora Foi? estamos só nós duas. Ah, então tá. Ah, então tá, porque pra mim tá com um pouquinho de atraso. Eu ainda tô vendo três telas aqui. Mas tá Tudo certo. bem, Tudo bem, Lara? Obrigada pelo Luciana? convite. Estou feliz em participar aí com a Envio Ah, eu Cursos. que agradeço. Obrigada para você, obrigada para Marlene, Sim, sim. Inácio. Ah, eu que agradeço, que bom, né? Acho que é bacana a gente bater esse papo, tantas coisas, né? Tem tantos trabalhos, tantos atendimentos, tantas coisas que a gente vai fazendo e é muito legal quando a gente tem a oportunidade dessas trocas, né? Da gente conversar um pouquinho, né? Enriquece bastante. Então vou apresentar, né? Boa noite a todos, pessoal que for entrando aqui. Então, Luciana, né? Também psicóloga, faz aí, né, vários trabalhos, enfim, é um, né, deles a gente vai comentar um pouco mais hoje, que é um pouquinho sobre a maternidade, como ela aconteceu na pandemia. Então, acho que tem vários assuntos, vários temas para a gente falar sobre o assunto. A Luciana faz os atendimentos, né, também na clínica de reprodução humana, a gente também vai comentar um pouquinho disso e Isso, também vários outros atendimentos, adolescentes, adultos, né, então também vários outros trabalhos, isso. Eu, né. não, eu, Luciana, eu, você... embora assim, trabalhe bastante com maternidade, paternidade, todas as formas de parentalidade, infertilidade, mas eu Uhum. também atendo outras demandas que não só infertilidade. Então, eu atendo adolescentes, casais, em contexto de infertilidade ou não, adultos com diferentes demandas, enfim. Mas hoje o tema aqui é maternidade, né, Lara? Legal. E vamos aí tentar trazer para as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho desse tema, principalmente a maternidade durante a pandemia, não é isso que vocês estavam interessados em falar? É, sim, sim. Eu acho que nesse contexto, pelo menos, né, eu vou perguntar também para você um pouquinho o que eu mais atendi nesse último ano, né? Acho que a primeira demanda foi muito ansiedade, né? Então, quantas pessoas ficaram angustiadas, né, em sofrimento nesse processo todo. E certamente a segunda, né, que mais veio nos atendimentos foram as mulheres, as mães, nesse momento de home office, tendo que dar conta de uma demanda e uma sobrecarga, sem conseguir dividir isso, né, com ninguém, enfim, e o quanto isso trouxe, intensificou essa angústia, né, da maternidade, né, das culpas, como que a gente dá conta de tudo, eu não estou dando conta de tudo, e o que, que é que a gente deveria dar O que que é conta, possível né, dar então acho que tem conta, essa né, Lara? O que que é idealização, né. possível dar conta? Porque realmente eu também tive essa escuta durante a pandemia, ainda tenho. Agora, com as vacinas, os avós vacinados estão ajudando, os funcionários começaram, né, quem consegue ter um funcionário, uma escola para deixar, ficarem, né, com as crianças e tudo mais. Mas foi um período muito duro para as crianças, para os pais, né, para as mães principalmente, porque infelizmente ainda hoje os cuidados das crianças ainda ficam mais com as mães. A gente vem buscando aí uma divisão mais igualitária, mas está longe disso, né, Lara? Eu penso que estamos Uhum, construindo talvez as sim. próximas gerações, principalmente as gerações que vêm vindo com a nossa educação, com essa divisão mais igualitária de tarefas domésticas, né, entre os gêneros e tudo mais, possa facilitar para as outras gerações. Mas o que eu vi, não sei se você concorda, foi que as mulheres, principalmente, os homens ficaram sobrecarregados, óbvio, mas as mulheres muito mais, porque Uhum. era cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar da comida, né? Logo no começo, todo mundo tinha muito receio de pedir comida fora, então as pessoas começaram a cozinhar mais em casa e É, tudo isso houve, com certeza,
uma sobrecarga, né, de toda essa demanda de trabalho e essa culpa materna, né, que a gente bem escuta, aumentou no nível master, né? Isso é um assunto que eu acho que a maioria, né, quer muito falar sobre isso, e a gente vai, né, aprofundar um pouquinho sobre essa culpa da maternidade, que lugar é esse, né, e até eu não sei se faz sentido para você, eu estava pensando, será que essa culpa, né, ela já vem do lugar do feminino, né, então assim, já tem um lugar anterior ainda à maternidade, né? Ou será que só tem relação com a maternidade, né? Com aquele que eu sou responsável, que eu preciso ser a boa mãe, né? Vista, né? Dita socialmente, quanto isso é importante. Mas eu não sei também se a mulher já não carrega um pouco isso, assim, de que eu preciso ser boa, eu preciso atender, um pouco, né, carregado de uma submissão e de alguma coisa que eu preciso provar o tempo todo, né, Sim, que eu sou boa, né, que eu sou uma boa esposa e boa profissional e a agora boa psicanálise, tudo, eu né? trabalho com psicanálise, Lara, e a psicanálise ela vai falar, né, dessa Uhum, culpabilidade do feminino, principalmente, né? A culpa, ela é inerente a todos nós, né? Mas existe sim uma uhum, culpabilidade maior nas mulheres, né? O que que eu fiz de errado, por que comigo? E se a gente for pensar, principalmente até considerando o contexto social da nossa cultura ocidental, principalmente, as mulheres elas têm um lugar diferente dos homens na nossa sociedade uhum, e essa, como que eu vou colocar para você? Essa diferença muitas vezes faz com que algumas mulheres possam se sentir culpadas, até mesmo por esse desprivilégio que a gente tem com relação aos homens e sentimentos, às vezes, até de raiva, que eu penso que é importante validar, né? Quantas vezes a uhum. gente não escuta na É, clínica as mulheres com raiva porque o colega de trabalho é homem e ganha mais, porque o marido trabalha tanto quanto ela, sim. só que é dela a responsabilidade pelos filhos, pela casa. E o que que aconteceu? O que que será que eu fiz de errado, né? Deve ter, né, feito muita coisa errada. E a culpa, ela acompanha a mulher ao longo da história, eu diria. É, justamente como se, será que eu sou menos capaz, né? Menos inteligente? O que que eu ainda não tenho? Eu acho que é um pouco isso. E aí, talvez por esse histórico, né, que a gente está falando, tem várias questões profissionais, né? Então, os homens estão aí anos-luz, né, já nesse caminho, e a gente agora tem caminhado cada vez mais com cargos de liderança, né? Então, ainda nós temos poucas mulheres nesses lugares mais reconhecidos, né? Também tem a questão, né, do machismo, quanto assim, o homem tem várias mulheres, o homem trai, ele sai com outras mulheres, então eu preciso ser boa, né, para ter um casamento, para manter os meus relacionamentos. E aí a gente acaba ficando sempre num lugar, de alguma maneira, de um desprivilégio, né, sentindo que está devendo alguma coisa, que está faltando alguma coisa. Né, e a gente escuta isso muito, né, no dia a dia, no consultório, enfim, as mulheres a gente trabalha igualmente, né? Mas eu chego em casa, eu preciso correr, fazer a comida, dar conta dos filhos, enfim, e ele chega e ele está lá sentado, né? Por que que ele acha que ele pode, né, estar ali sentado e por que que eu me sinto obrigada, né, a ter que cuidar de Sim, todo e mundo, não ter que é à fazer toa tudo, que com a né? Sendo pandemia que, o número de divórcios, não sei se você vem acompanhando, aumentou muito. Porque foi um verdade, teste para os verdade. relacionamentos. Então, eu não tenho esse dado agora, mas eu estava vendo esses tempos uma reportagem, aumentou muito o número de divórcios, porque fica Uhum, humanamente impossível dar conta de tudo. E quando o homem não colabora, né, quando o marido não tem um papel ativo de dividir tudo isso com a mulher, fica ainda mais uhum, complicado, porque as redes de apoio, tem até um ditado africano, né, que fala que é preciso de uma tribo para cuidar de uma criança, que exemplifica bem isso, porque assim, a legal. gente não cuida de uma criança sozinho sem rede de apoio. E até para a gente poder Certamente. exercitar a maternidade de uma forma saudável, né, com sanidade mental,
diante de tantas coisas e papéis que a gente tem hoje em dia, a gente Uhum. precisa de uma rede de apoio, todo mundo. Quem trabalha fora, quem não trabalha fora, trabalha Sim, bastante em casa também. Então, assim, sim. com a Uhum. pandemia, a gente viu o quê? Que a rede de apoio se esvaiu, acabou. Cada um ficou na sua toca. Por É, mais que as pessoas quisessem ajudar, tinha muito medo do contato. E as mães, principalmente sim, as sim. mulheres, se viram quase que abandonadas, né? E com toda essa sobrecarga aí que a gente está falando. Então, assim, não é à toa que Uhum. para os psicólogos e para os psiquiatras, né? Aumentou muito a procura. Para os psicólogos infantis também. Ontem mesmo eu estava Sim. conversando com uma colega, né, que atende criança, ela falou, nossa, você estava atendendo um casal de gêmeos, eles ficam 12 horas na tela por dia. Porque os pais na pandemia precisavam trabalhar, não tinham ajuda e as crianças ficavam 12 horas de tela, É. né? A gente percebe, quem atende criança principalmente, que houve um atraso para as crianças pequenas, né, no Sim. desenvolvimento da fala. A gente escuta isso de colegas que Uhum. atendem crianças, porque a interação ficou muito prejudicada. E por mais que a família, né, o pai e a mãe quisessem dar conta de todos esses papéis, é muito complicado. Você está Uhum. em reunião do trabalho, fazendo comida, pondo o vídeo da galinha pintadinha para o seu filho. Então, assim, não é fácil. É, é. Exato, né? Eu acho que e também contando com o contexto, né, que embora muitas mulheres tenham seus parceiros, né, enfim, a gente sabe o quanto é importante essa participação ativa mesmo, né? Essa consciência, né, de que essa casa é nossa e os filhos são nossos, né? Essa parceria mesmo, né? E também a gente tem um contexto hoje, né? Também não tem esse dado, mas o quanto a gente acompanha das mulheres, né, que são mães solos. Então ficou impossível. A gente precisa dessa rede de apoio, né? Então a gente não conseguiu nesse momento terceirizar um pouco que é a escola, né? Que é alguém que cuida enquanto eu estou trabalhando. Como eu fico aqui o tempo todo trabalhando, atendendo, precisando ser criativa, desenvolvendo meu trabalho em reunião. Se tem uma criança aqui que demanda, né? Que está o tempo todo te solicitando, né? Se você precisa colocar comida, se você precisa, né, deixar alguma atividade para ele fazer. Então, essas demandas, elas vieram e aí reforçou um pouco essa culpa desse lugar que a mulher já carrega, né? Então, ó, tá vendo? Agora ficou claro que eu não dou conta, eu não sou nem boa mãe, nem boa profissional, né? E é interessante, né, que eu sempre falo isso, assim, você não se dá conta, né, que você faz de tudo um pouco. A ideia que elas têm é que eu não faço nada direito, né? Você faz tanto e faz tanta coisa de tudo um pouco, né? Mas a ideia, né, que essa culpa carregada é que eu não sou boa o suficiente, porque é como se eu estivesse sempre faltando ou Sim, devendo, não e sem fosse bom contar as ainda. crises, Né? né, de ansiedade, os quadros depressivos que a gente percebeu principalmente nas Sim. mulheres mães, né? Na sociedade, no geral, a gente percebeu esse aumento não só em quem tem filhos, mas assim, com certeza a mulher que Uhum. tem filhos sofreu mais, né? Sofreu mais. A mulher, né, que estava planejando engravidar também teve que se haver com esse momento e de ver se ir em frente mesmo assim, porque a rede de apoio, que é tão importante quando chega um bebê em casa, não ia existir. Então, algumas mulheres hesitaram, outras foram mesmo assim, né? E assim, a gente Uhum. percebeu que com a pandemia, houve um Uhum. repensar a questão da maternidade, a questão do momento de engravidar. E teve algo muito interessante, porque com tantas mortes, a gente começou a perceber também muitos nascimentos. É interessante que parece que tem algo até inconsciente ali num movimento de trazer vida, É. né? De poder mudar algo ali. E eu que trabalho em clínica de reprodução Sim. assistida, por exemplo, né? Num começo a gente percebeu as mulheres muito Uhum. assustadas com a questão de poderem engravidar Tá. nesse momento.
porque era tudo muito incerto, a gente não sabia se ia ter Uhum. malformação, se para as grávidas era mais risco ou menos risco, era tudo muito incerto. E ao contrário do É. que a gente pensa, né, pode Uhum. imaginar assim, então as mulheres hesitaram em engravidar? As mulheres não hesitaram em engravidar, Uhum. tá? As pessoas nas clínicas de reprodução assistida continuaram sim procurando, com medo, mas assim, não, teve um momento, logo no Tá. início da pandemia, que as sociedades de reprodução assistida e reprodução humana, né, tanto brasileiras quanto mundiais, pediram para os casais, né, que estavam em tratamento não tentarem engravidar, e a gente observou o quê? Por 2 meses, né, que os tratamentos ficaram Uhum. suspensos, uns 2 meses e pouquinho. Uma grande revolta, porque Tá. as pessoas queriam engravidar, mesmo assim, né, elas não queriam Sei. deixar esse desejo para mais tarde. Tanto que a gente viu quantos bebês nasceram aí em meio à pandemia. E continuam nascendo. Agora está Né? mais tranquilo nesse ponto de vista, assim, com vacina, né, e tudo mais. Mas a gente percebe que, assim, o desejo de maternidade e de paternidade também, né, para quando a Uhum. pessoa está dentro de Sim. um casal, né, ele não é racional. A gente sabe, como psicólogos, que o desejo não passa por algo da racionalidade. O desejo, ele busca a realização sempre, É. né? E dentro disso, as Sim. pessoas negaram, né, conscientemente, um lado inconscientemente, os riscos de uma possível gravidez, em nome da busca de aumentar a família, de ter o desejado filho. Então, muitos liberaram, né, os métodos contraceptivos para engravidar em casa, outros que tinham dificuldades não Uhum. adiaram seus tratamentos de reprodução assistida em busca dessa gravidez. Então, a gente percebe que a pandemia ela alterou algumas coisas, claro, né? Ela fez as pessoas repensarem muito mais os seus papéis e como isso seria. Vou ter um bebê, minha mãe não vai poder ficar junto comigo, ela não está Sei. vacinada ainda, né, lá atrás. Mas vou ter mesmo assim, eu dou Sei. conta, eu e meu Sim. marido. E a gente percebeu também com a pandemia, teve um movimento interessante, que alguns maridos, muitos deles, eu vou falar, foram obrigados a reverem os seus papéis e ajudarem as suas esposas. Então foi um Uhum. contraponto Verdade. também, não todos os casamentos, mas nos casamentos, nas uniões que isso aconteceu, foi muito bacana, porque a gente via o Uhum. casal cozinhando Verdade. junto, isso aumentava de certa forma a intimidade, a gente via o pai, a mãe criando brincadeiras, né, para interagirem ali com seus filhos. Então, assim, É. foi muito exaustivo, ainda está, mas É. agora, principalmente esse semestre, com a abertura das escolas normalmente, né, tudo está voltando meio que ao normal, mas assim, no período onde as coisas estavam mais fechadas, a gente viu que, que houve sim, em alguns casos, um aumento da interação familiar. Olha aqui, uma pessoa que está aqui na live falou que meu marido É. ajudou. E eu penso que não só seu marido, né? Que bom que seu marido ajudou. E muitos outros, Legal. né? Ajudaram, ficaram mais em casa. Muitos homens perceberam o valor, né, do papel feminino, porque, infelizmente, ainda Uhum. culturalmente, a casa é da mulher. Isso vem mudando, mas ainda é motivo de muita briga de casal. Eu que É. atendo casal, escuto muito, quem faz mais, quem faz menos. E com a pandemia Uhum. e a divisão das tarefas e tudo mais, as pessoas começaram a revisitar esses temas e dividirem Verdade. diferente, né? Não sei Uhum. o que você viu, Fazerem. Lara. Eu acho que também aconteceram isso, novos acordos, né, assim, e é interessante, né, que eu ouvi outro dia, né, um homem dizendo assim, o escritório era um lugar de descanso para mim, né, porque de alguma maneira em casa tem essa, né, essa demanda grande, então eu falar que eu estava trabalhando era um alívio, era falar que eu estava, né, Uhum. de alguma maneira descansando, né, e agora, estando em casa, mudou esse olhar, né, mudou esse papel,
E de fato, então ficou muito, né, ficou muito claro e muito intenso essa necessidade e esses novos acordos. Acho que talvez que você colocou, né, os Que não divórcios, conseguiram os casais que acordar. não conseguiram reinventar, né, eles não conseguiram reinventar essa relação e perceber e ter consciência, né, e fazer esse novo acordo desse relacionamento, né, de uma outra maneira, que agora a gente não está mais distraído por aí, nós estamos aqui e essa é a nossa família, e como que a gente lida com isso, né? Então os casais que conseguiram fazer isso foi muito bacana, né? E eu também atendi alguns casais falando nesse sentido, de que como que eles fizeram, assim, então meio período você fica mais com a criança e fica ali trabalhando, e eu vou ficar trancado num cômodo fazendo reuniões, e depois a gente troca. Sim. O outro meio período você fica ali mais focado e eu vou ficar em reuniões. Então, como a gente pôde também fazer isso, né, e dividir de verdade, né, fazer uma E isso parceria, foi muito né, nessas interessante, relações. né? Aumentou a cumplicidade de muitos casais aí. Então, eu penso que a gente pode Verdade. olhar a pandemia de vários prismas, né? Então, assim, claro, foi muito difícil, ainda é muito difícil, tem muita gente morrendo ainda dá medo de pegar essa doença, Sim, mas sim. teve os prós e os contras, né? Como toda situação. Então, assim, as pessoas foram obrigadas a pensarem a própria morte, não dava para negar, né? Uhum. A gente precisa negar a nossa própria morte para viver. Essa negação ela é Sim, necessária, é saudável, mas diante de tanta morte fica difícil negar, né? Vai que eu que pego esse vírus, eu que sou o próximo a morrer. E as pessoas começaram sim a trazerem esses temas, né, para sessões de terapia, né? Muitas vezes até uhum. desenvolvendo Sim, sintomas por conta desse medo do contágio, né? sim, Desenvolvendo às vezes até alguns tipos de transtorno de ansiedade e tudo mais. Mas por outro lado, né? As pessoas é. também puderam ter a chance de pensar a vida diferente. As pessoas ficaram em casa, né? Esses tempos aí eu ouvi uma paciente minha falando assim, nossa, eu trabalhava que nem uma louca, não saía. De repente eu fiquei em casa e comecei a ouvir assim, nossa, o passarinho canta ali na minha janela. Será que eu preciso trabalhar tanto? Os Uhum. salários foram diminuídos para muitas pessoas que começaram a trabalhar, né, com um período mais reduzido, e É, as pessoas viram que dá para viver com menos e trabalhando menos e vivendo outras sim, coisas. Então, assim, eu penso que a pandemia também trouxe essa oportunidade das pessoas poderem rever a própria história, o próprio jeito de fazer a sua vida, né, acontecer. Enfim. Mas essa questão, né, uhum. da É, parentalidade teve a chance também de ser repensada com a pandemia. Eu não tenho sombra de dúvidas. sim, sim. Acho que eu vou pegar o gancho que você falou um pouquinho agora, né, desse medo, né, que a gente tem da morte, da finitude e o medo da perda, né, então é geralmente um assunto que é muito tabu e é muito difícil de falar para a maioria das pessoas, né, e as pessoas costumam falar isso assim, nem me fala isso, nem posso pensar nisso, né, e aí quando veio isso, dessa maneira, né, tão avassaladora, enfim, o quanto a gente entrou nesse sofrimento, em contato com isso, e o que que fez, né? Como que ficou esses desejos? Acho que a gente conversando um pouquinho, eu queria até que você falasse um pouquinho disso. Quanto aumentou a quantidade de mulheres que foram em busca do congelamento de óvulos, por exemplo, né? Que Foi movimento muito foi interessante esse? na clínica de reprodução assistida esse movimento, porque, claro, vem aumentando a procura por congelamento de óvulos, principalmente porque isso vem sendo mais divulgado. A gente vê muitas atrizes agora congelando, os médicos incentivando as mulheres a congelarem. Mas o que as clínicas de reprodução assistida se depararam na pandemia? Com o aumento da procura de mulheres querendo congelar o seu material, mas de uma forma muito maior do que a de costume. E é interessante se a gente for pensar até do ponto de vista psicanalítico, psicológico desse movimento das mulheres, né? Porque o que é congelar uma célula germinativa, né? A possibilidade de um filho. Freud já falava que através dos filhos é uma forma da gente se tornar imortal.
E muitas mulheres, né, Uhum. diante do medo da morte, começaram de forma, claro, Uhum. inconsciente, elas não pensavam, vou congelar porque Inconsciente. estou ali, né, me mantendo viva. Mas os filhos são uma forma É. da gente poder se manter vivo, né? Eu escuto às vezes dos casais que eu atendo com dificuldade de gravidez, né? Eu não gostaria de passar essa vida sem ter filho, eu quero deixar minha semente, um mimimi por Uhum. aí. Então, assim, tem muitos aspectos Uhum. do nosso narcisismo na maternidade, na paternidade, né? Não só na maternidade, na paternidade, Sim. mas principalmente no ter o filho, né? Porque ter um filho, a gente pode falar, quem tem filho é pai e mãe. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Eu posso ter um filho Aham. e não ser a mãe e entregar para uma adoção, por exemplo. Mas essa questão da Sim. produção do filho, né, é algo Ah. narcísico, tem a ver também com a imortalidade, uma forma do nosso ego, né, de se tornar imortal. A gente vai passando para as próximas gerações a nossa semente aí. Então, Uhum. essa busca pelo congelamento teve muito a ver com o número de mortes, com o medo da morte. Então, foi um movimento muito interessante que ainda continua, tá, Lara? A gente continua vendo muitas mulheres congelando e muitas não querendo adiar com receio de repente, né, não terem a chance mais. E muitas mulheres também foram prejudicadas com esse atraso do tratamento, porque hoje em dia a gente vê um movimento também diferente das Uhum. mulheres buscando ser mães mais tarde. As mulheres, elas têm Sim. priorizado estudar, priorizado ter uma carreira, enfim, Uhum. e muitas vezes dentro disso, né, ainda não cabe um filho. Quando ela vai decidir, ela já está com mais de 40, está perto dos 40, já fica mais difícil engravidar. Então, às vezes eu estou com Uhum. 40 anos para começar a tentar engravidar. Se eu Ah. adio, vou esperar Uhum. passar a pandemia, eu posso colocar esse meu sonho num lugar quase que de não acontecer também. Porque posso perder e passar o tempo. Então, muitas mulheres não Uhum. adiaram mesmo e seguiram em frente vendo, tá? A clínica que eu trabalho está bombando de casos, das minhas colegas de outras clínicas também. Então, a gente percebe uma negação, Uhum. né, dos riscos, Sim. principalmente em nome do desejo. É, eu acho interessante, Luciana, porque assim, não sei, pelo menos no meu ponto de vista, assim, ó, tem duas coisas, né, em relação a isso. As mulheres que têm, né, que já estavam no processo, nesse planejamento, né, dessa gravidez, e que negaram isso, então, assim, que é um paradoxo, né, então, assim, eu preciso ter mais vida, né, diante da morte, e aí se colocaram muitas vezes em risco, né, em Sim, nome desse desejo, e também, né, as outras mães que não planejaram, né, e que tiveram, né, que engravidaram na pandemia, mas que não tinham, né, esse planejamento, ficaram também muito angustiadas de que agora eu vou me colocar em risco, eu vou colocar meu bebê em risco, como que vai ser no hospital, né, será que eu vou me contaminar? Será que eu vou contaminar o meu bebê? E aí, a né, como a questão gente da percebe culpa, que já né? vem essa culpa já, né, na gestação, eu sou responsável, né, 100% responsável, ele só existe através de mim e tudo que eu fizer vai ter consequência na vida desse bebê. Né? E então eu preciso cuidar disso e como que eu vou fazer isso colocando a gente em risco, que já é um risco, né? Então a gente sabe que já tem essa insegurança, já tem os medos do parto, né? De como levar essa gestação até o final. Acho que muitas mulheres vivem um pouco essa sombra, né? Do medo da perda Sim, do seu bebê, e né? E aí, diante de um Covid, né, de uma pandemia, isso se intensificou porque a bastante. sensação de impotência que a pandemia trouxe para todos nós, né?
no mecanismo defensivo dessas mulheres, faz com que elas fossem para o outro lado, que é o lado da onipotência, de achar que pode garantir, né? Quando não dá para garantir nada, né? A vida ela não tem garantia de saída. E cada um está tendo que negociar aí, né, com o que consegue nesse momento. Então a gente percebe aí muitas brigas entre amigos, entre famílias, né, que querem se encontrar, e daí fala assim, ah, mas não é certo se encontrar, mas o que é certo? A gente vai ficar sem se ver até quando? E daí cada um está negociando dentro do que consegue assumir de risco, porque ainda existem riscos, né? Muitas pessoas estão só com uma dose, outros sem nenhuma dose ainda da vacina, e daí elas estão tendo aí que negociar, né? Mas não existem garantias. E a gente precisa viver, apesar da pandemia. Então, esses acordos agora, eles estão um pouco menos difíceis, eu vou colocar assim, por conta da vacina, mas ainda continuam sendo situações de dificuldade, eu diria, né? De difícil Sei. Como lidar. que a gente lida, né, com isso, assim, com o nosso desejo, né? Porque a gente quer, né? A gente quer fazer muitas coisas, a gente quer muitas coisas, a gente tem muitos desejos, mas quando a gente se depara com as consequências Sim, deles, né? Que é como a gente vive o tempo todo. Tendo que lidar né? com isso. A gente vive o tempo todo. E aí agora isso veio mesmo, né, de maneira bastante intensa. Né? Acho que a gente está falando um pouquinho de gravidez e eu estava lendo ontem no LinkedIn até algumas vagas e algumas mulheres que conseguiram uma recolocação profissional grávidas, né? E esse é um cenário que eu acho que a gente está vendo agora, e talvez tire um pouco a mulher desse lugar, né, que não vamos contratar a mulher porque elas engravidam e porque ficam afastadas e porque elas cuidam dos filhos, e esse filho fica doente. Sim. Acho que a gente tinha muito essa cultura, né, de que mulher está menos disponível e, portanto, os homens estão sempre disponíveis, né, para qualquer negócio. E aí as mulheres acabavam ficando também um pouco aí preteridas nesse lugar, né, nessas colocações. E aí, acompanhando ontem, eu achei tão interessante, assim, né, alguns relatos, né, das mulheres que conseguiram novas oportunidades Grávidas. de trabalho, já gestantes, então, já em alguns meses de gestação, e que sim, que elas têm espaço e que elas continuam sendo, né, elas não estão doentes, elas estão gestantes, elas continuam sendo, Produtivas, né, tendo né? essa capacidade, né, de Eu produtiva. penso que Exato. algumas empresas vêm mudando a mentalidade, que bom, né? É, e toda essa luta que a gente tem tido mesmo por direitos iguais, pela, por essa, como que eu vou colocar? Para que essa discriminação com o feminino acabe, né? Então, assim, a gente percebe, sim, muitas empresas dando vagas para grávidas, dando cargos altos para grávidas, e eu penso que isso é resultado, sim, da nossa luta e que a gente não pode calar, né? E principalmente a gente poder repensar. Com a pandemia está sendo uma chance, né? Eu acho que a vida vai trazendo chances desses movimentos sociais, e a gente percebe assim que se a gente pegar até historicamente a questão do papel da mulher, né, da visibilidade da mulher, do papel da mulher e da possível divisão, entre papéis e gênero, a gente percebe que, por exemplo, foram com as grandes guerras que as mulheres tiveram a chance de saírem de suas casas para poderem aparecer em outros lugares, né? Com a Revolução Industrial, por exemplo, essas mulheres elas começaram a sair de casa para trabalhar nas indústrias, né? Num trabalho braçal, mas começaram a sair antes. O trabalho da mulher era só ser mãe. Então isso começou a mudar, ela começou a ser inserida em outros contextos, com as grandes guerras e os maridos indo para as guerras, né, os homens indo para as guerras, elas começaram a ter que
produzir e trabalhar nas indústrias, nas empresas. Então, eu penso que se a gente até for ver É verdade. historicamente, a questão do movimento feminino teve muito a ver com as com situações de grande impacto. E talvez, né, tô pensando aqui, tô construindo aqui junto É. com você, né, Lara? Quem sabe a pandemia também não possa ser Uhum. um outro impacto para a gente poder, né, ganhar mais espaço, um novo olhar, que a gente vem ganhando sim, eu Uhum. acho que é importante reconhecer, mas ainda, né, É. a duras penas, né? Com a pandemia pode ser que a gente tenha, É. né, um movimento É. aí diferente, como você mesmo está falando, né? As empresas estão contratando grávidas. Isso era uma coisa inconcebível antigamente. E eu não estou falando tão antigamente, não. Exato. A gente vê. Exato. E até nesses relatos que eu estava vendo do LinkedIn ontem, acompanhando, né? Então, algumas diziam assim: eu fui demitida pelo mesmo motivo do qual eu fui contratada, né, em Olha, seguida por uma outra empresa. Então, o quanto tinha esse movimento antes, né, de demitirem, né, de não quererem, né, as mulheres, enfim, por conta disso. E agora elas foram, né, de alguma maneira, elas foram recolocadas sem que isso fosse levado em consideração, que inclusive elas vão se afastar aí muito em breve para cuidar dos seus bebês, mas o trabalho delas é reconhecido e, portanto, está tudo bem, né? A gente aceita e a gente respeita também esse momento, né? E esse seu lugar, esse seu papel também nesse momento, né? Eu acho que talvez a pandemia também, eu acho que, né, eu concordo com você, assim, eu acho que vai trazer um pouco esse olhar, né, do quanto isso, todo mundo ficou em casa, e além da gente ficar com essa demanda, né, uma sobrecarga, ainda assim as mulheres produziram muito, trabalharam muito, então, né, que reconhecimento, né, e que bacana a gente poder olhar para isso, que uma coisa não anula a outra, né, eu acho que na minha concepção é inconcebível em algum momento a gente ter que escolher, né, coisas que não são possíveis, não tem escolha, né, eu sou mãe, sou profissional, e sou mulher, e eu sou tudo isso, eu não tenho que escolher entre uma coisa e outra, né, como a gente tem falado também da saúde mental também muito agora, né, de que não é possível eu ter um trabalho que tire a minha saúde mental, eu preciso ser produtiva e estar bem, né, uma coisa não anula a outra, né? Não devo ter um trabalho que tire o meu bem-estar e que tire a minha saúde. São coisas que não são, né, não é passível de sim, não escolha. preciso trabalhar A gente tanto. precisa caminhar juntas. Eu Uhum. penso que a gente. A gente manter. Pode falar, Lara. Pode falar. A gente está aqui falando junto. Pode falar, querida. Não, a gente, né, manter a nossa saúde, o nosso bem-estar, independente, né, do que a gente faz, de como a gente vive, se a gente tem filho, se a gente tem família, independente disso, né, de qual empresa, de que área você trabalha, a gente precisa ter um lugar saudável, né, de sentir bem, né, para que a gente também se Sim, desenvolva. as pessoas, inclusive, eu cheguei a presenciar alguns pacientes, né, buscando vagas em outros lugares, porque se deram conta que as empresas estavam sugando, né, tudo e mais um pouco deles e que eles não gostariam de ter essa vida, eles gostariam de ter qualidade de vida pessoal, com a família, com os filhos. Então, é claro, esse movimento ele é muito individual, muito particular de cada família, vem sendo assim. Não dá para a gente falar assim, a gente vai aprender com essa pandemia com certeza, né? Não tem como não aprender. A gente sabe que essa experiência é potencialmente, né? Ela traz um potencial de Uhum. ensinamento, né? De lição, mas não para todos, para os que estão abertos. Muitas pessoas não vão mudar, muitas pessoas não estão querendo refletir a própria vida, o próprio Sim, papel, dentro de casa ou não. Ainda tem mulheres hoje em dia que acreditam que o papel da mulher é sim cuidar do marido, cuidar dos filhos, porque foi isso passado verdade. pela avó, pela mãe, e ela acredita
que se de repente o marido fizer, ela vai ser menos. Uhum. Então, a gente tem que ter esse olhar também muito particularizado para cada família. Claro, né, que é nosso papel Verdade. colocar essas mulheres para pensarem a sua rede de apoio, para pensar em a divisão de tarefas, quando Uhum. não é essa a queixa, quando é o contrário, porque a queixa maior eu também concordo com você, é que tem que ser igualitário. Mas ainda hoje a gente escuta mulheres falando assim, nossa, que absurdo, ela não cuida dos filhos, o filho fica mais com o pai do que com ela fica trabalhando e quem cuida é o pai, como se tivesse ainda que passar pela mãe somente a educação dos filhos. E essa marca do pai, ela é muito importante. A gente em psicologia sabe do quanto é importante que a criança possa ser marcada tanto por um pai quanto por uma mãe. E a gente está, né, tendo É. a chance de fazer diferente, né? É um marco histórico a pandemia, com certeza, como né, os outros Uhum. movimentos sociais, os outros movimentos de mudança, né, como eu falei aqui, das guerras, da Revolução Industrial, trouxeram aí trouxeram mudanças, não só potencialmente, Uhum. trouxeram mudanças para o feminino. Eu penso que pode ser uma chance aí que a gente tem Sim. de mudar também, né, e de poder sustentar isso para além da pandemia. Sim, sim. Eu acho que tem transformações que elas são, não tem como voltar atrás, sabe? Eu acho que tem mudanças que não tem mais como a gente voltar, né? Eu acho que é só seguir, né? O que faz sentido, não tem como a gente voltar. Eu acho que o que você está falando um pouquinho, o quanto as mulheres, a gente tem a sensação, né, de que as mulheres, elas pegaram mais funções, a gente aliviou um pouquinho os homens, né, acho que a impressão é um pouco isso, a gente tirou um pouquinho esse peso deles, né, de que, não, vocês são responsáveis pela família, vocês são responsáveis pelo sustento da família, então tirou um pouquinho essa carga, né, mas em contrapartida a gente não consegue dividir muito a nossa, né? E aí a gente ficou com mais uma carga, né? E talvez a ideia é essa, de que a gente não se cobrar tanto por isso, né? Eu acho que o maior ponto, as mulheres acabam sofrendo muito com essa autocobrança mesmo, né? Do quanto eu acho que eu devo, que eu senti. Você falou um pouco, né, a importância do papel do pai. A gente até costuma falar, assim, né, socialmente brincando, assim, o filho é da mãe, né? Porque tem muito esse olhar. O filho é seu, você é responsável, o outro ajuda, ele participa, mas você é a responsável por ele, né? Então é como se tudo Pela tivesse que mãe. passar e não tem, né, assim, pela mãe, né? E não tem também, né, se a gente pensar assim, não tem exatamente, então você falou, cada família tem a sua maneira de lidar, cada mulher, né, pensa o que é melhor para si, desde que não traga um sofrimento, né, tá tudo bem, né, eu quero fazer, eu faço, eu me sinto bem, eu penso de outro jeito, tá tudo certo. Acho que a ideia é só a gente perceber e trazer essas reflexões, né, tá tudo bem, isso tá te trazendo um sofrimento, tá te trazendo uma sobrecarga, tem alguma angústia aí? E a gente precisa lidar com isso, porque fica muito pesado sozinha, né? A gente não consegue carregar tudo sozinha. E a ideia é vamos dividir, vamos falar, vamos compartilhar, vamos encontrar outros caminhos. Não Trabalhar se essa cobrem tanto, onipotência, né? né? Tá tudo Que a bem, mulher às vezes né? fica, né? Achando que ela É, tem que estar nesse lugar de dar conta de tudo e não tem que nada, né? A gente tem que ver o que que a gente quer. Isso que você falou mesmo, né, Lara? Em que lugar a gente fica mais confortável, como, né? Como é que eu vou construir a minha maternidade dentro da minha família? Com o meu marido, com ele participando mais ou uhum, menos, como cada família ela é de um jeito. Então, eu penso uhum, que isso é super sim. importante a gente poder considerar. Estou vendo aqui algumas perguntas, né? E aqui colocaram como os pais Legal, se vamos ver. sentiram diante da gravidez e pandemia, né? Foi a Marlene, né, que está fazendo essa pergunta. E Marlene, assim, Uhum, né, eu e a Lara, a gente está falando bastante disso. Os pais se sentiram exaustos, né, por conta de todas essas demandas, né? Muitas vezes, sim, culpados, porque
Eu tenho uma filha pequena, por Uhum. exemplo. Eu lembro que eu ficava atendendo no meu home office, né? No quarto do lado da sala que eu tenho, que é meu home office, e eu Uhum. ficava escutando ela pulando do sofá Sim. para o chão. Não tinha onde gastar energia. E por outro lado, eu também não tinha como estar lá brincando Exato. com ela, porque eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, É. foi muito complicado, Uhum. mas daí eu acho que é muito importante a gente entender também o que foi possível dentro daquele momento. Que é diferente, né, do momento onde a gente tem a rede de Uhum. apoio, que é a escola, que são os avós, né? Às vezes Sim. tiveram tios aí que eu fiquei sabendo que ajudaram, né? Que se solidarizaram com esses pais para ajudar, porque foi muito exaustivo. Agora não está sendo mais com o retorno às aulas, né? Tá muito diferente. Os Uhum. funcionários, né? Quem tem babá, quem tem funcionário doméstico voltou a trabalhar. Então isso está sendo diluído, porque a rede de apoio ela é fundamental, né? Para qualquer É. família, para Sim. qualquer parentalidade saudável, a gente precisa sim de rede de apoio. Não dá para criar um filho sozinho, é uma ilusão. É uma ilusão, né? Até para Sim. você Sim. poder se passar dentro dessa maternidade para o seu filho, né? Para sua filha, de uma forma saudável, com sanidade mental, sem ficar o tempo todo irritada, porque não dá, a gente não dá conta. E daí vai ficar irritada, vai, né? Tem quantos pais ficaram culpados porque acabaram dando uns tapas nos filhos, aí depois nunca tinha feito isso, mas assim, todo mundo ficou no limite. Uhum. Sim. É. Mas eu penso que Sim. isso. Isso é interessante. Pode falar, Lara. É interessante, né, Luciana? Porque quando a gente está falando aqui do home office, enfim, né, o quanto ter uma vida mais organizada e planejada também trazia pra gente essa tranquilidade. E agora tudo no mesmo espaço, de fato ficou difícil, né? O que você falou agora, a gente ouviu muito isso, assim. A gente participando, às vezes a gente está numa reunião e as crianças apareceram na câmera, né? Então, tudo isso mudou e trouxe. E como que as pessoas conseguiram lidar com isso ou não, né? O quanto a gente conseguiu remanejar e se adaptar diante dessa rotina, mas aliviar um pouco, né? Hoje eu vi, né? Minha prima postou, né, ela tá com uma bebezinha pequena e ela postou agora há pouco, né? Dizendo assim, quando a mãe tá cansada, ela não tá cansada do bebê, né? Assim, porque às vezes tem essa culpa, né? Eu tô exausta, eu tô cansada e ainda eu fico mal, de estar cansada, né? E aí o quanto isso esbarra nessa relação com o meu filho, né? De que será que eu tô cansada dele? Será que eu não quero? Né? Será Mas a que ambiguidade ela é nesse do humano, a sentido, gente né? pode ficar cansado da criança também. É, Às vezes a gente fica também. cansado da criança, isso não Uhum. quer dizer que Muitas você não vezes. ame, mas a gente às vezes cansa, cansa das tarefas, Exato. cansa dos filhos. E eu penso que poder validar e legitimar esses Uhum. sentimentos, né? E com a pandemia isso tudo ficou muito intenso, né? As pessoas, eu via assim, eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido, ele saía de manhã, voltava à noite, estava ótimo. Agora é o tempo todo a gente trabalhando lá, ama Uhum. menos? Não ama, mas cansa, né? Então, teve casal que se trancou em alguns lugares da casa. Gente, é importante a gente poder validar esses Uhum. sentimentos, né? E entender que, assim, tudo bem Sim. não querer olhar e ficar de amorzinho com o marido o dia inteiro. Normal, gente, tudo bem. E teve uns que adoraram ficar com os Sim. maridos. Ai, a gente tá se curtindo, tá super legal, a gente fica o tempo todo. Cada casal é de um jeito, né? Cada, cada vida Uhum. conjugal tem a sua particularidade. Cada Sim. pai, cada mãe também tem sua particularidade com o filho, né? As mães estão super felizes dos filhos voltarem para a escola, por eles e por elas. E que bom, né, que a gente pode viver outras Uhum. coisas além da maternidade e Uhum. sem culpa, porque ser mãe é Sim. amar, mas também poder viver a vida além da maternidade, além, né, dos homens da paternidade, poder ter outros papéis e ter prazer com isso, sem sentir culpa. Porque essa questão, principalmente para as mulheres, Sim. que as Ter mães precisam, né, gostar o tempo todo de ficar com a cria, né, gostar o tempo todo de ficar Uhum. brincando, de ficar lá naquele mundo infantil,
Tem umas que adoram, tem Uhum. umas que falam assim, olha, gente, tá bom, já fiquei aqui agora, vai um pouco para a escola para eu poder viver o mundo adulto. Também é importante, sem culpa, porque antes o papel da mulher era ser Sim. mãe, né? Era o tempo todo ficar com as crianças, mas Uhum. isso não quer dizer que as mulheres, né, ficavam com os filhos full time, cuidando, babando na cria. Não necessariamente, as mulheres cuidavam, né? Vestiam para a escola. Uhum. Gente, elas investiam afetivamente nos filhos, até porque essa relação da criança com a mãe foi algo construído, não era assim. Esse amor, né, materno não veio dado de Uhum. saída e não vem dado na genética, não vem dado por aí. É uma construção. E se a gente for levantar a história da criança dentro da família, né, tem até um livro que eu gosto muito, Aries, que é a história social da criança, né, na família, que vai mostrar assim que não existia esse amor das crianças, né, com os pais e dos É. pais com as crianças. As crianças, elas não tinham esse lugar especial. As crianças, elas, com 7 anos, os pais mandavam para outras casas, tá? Era assim antigamente, para quem não sabe. Mandavam para serem educadas e Uhum. aprenderem, né, com as outras famílias, que na verdade elas iam servir as outras famílias, e você recebia na sua casa uma outra criança É. que você ia ensinar, ia ser tipo o seu criado, e daí você estava educando, ou você então mandava a criança para estudar fora, porque você era um bom pai e uma boa mãe, a prover uma boa educação. Uhum. Isso não era construído, as famílias não tinham essa intimidade pai, mãe e filhos. Tinham os agregados, era muita gente na casa. Uhum. E a partir, né, de um certo momento que as crianças estavam nas escolas, né, nos internatos, muitas vezes até sofrendo abusos, os pais começaram a repensar os seus lugares dentro da família para ficarem com seus filhos. E esse amor, quando a família Uhum. começa a se fechar pai, mãe e filhos, vai sendo construído aos poucos, né? E hoje a gente Uhum. tem todo esse hiperinvestimento na maternidade, na paternidade, na criança. E que bom que isso mudou. Mas não precisa ser só isso, né? E sem culpa também, né, Lara? Eu acho que é importante a gente poder legitimar isso. É. Não, muito interessante, porque tem uma individualidade, né? E acho que é disso que a gente está falando, de não anular a sua individualidade. Né? A criança tem a individualidade dela e você tem a sua. Né? Essa relação, ela acontece, ela é construída, mas a gente precisa, isso é saudável, né? A gente precisa ter a nossa vida, né? Ter outros desejos, né? Que não colocar só o seu única expectativa naquela criança. Né? Você tem também todas as outras coisas que são importantes e que são saudáveis, até para que ele também se desenvolva longe, né, de você, né, afastado, como você falou, dos casais, enfim, tem uma distância saudável, né? Eu Com acho que certeza. é muito, você faz as suas coisas e eu faço as minhas, e a gente se encontra, né, depois em um outro momento. Isso para todas as relações, inclusive Para para os todo filhos, né, mundo, para com as mães dos certeza, filhos. Lara, com certeza. Eu vi aqui Uhum. que a gente já Bacana. está A indo gente para está o indo, final, né, né? para o Tem algumas final. colocaram aqui que a gente também reviu a relação com os nossos próprios Sim. pais, com certeza, né? Com a distância, muita gente que dependia dos pais começou a se virar sozinho e virar adulto, isso foi ótimo, né? Sem ficar nessa relação de dependência que muitos casais tinham com os pais, muitas famílias. Eu acho que foi uma chance também. Uhum. Verdade. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Se você Eu tô vê, falando aqui, tá por favor, aparecendo, Luciana. mas Tá. são esses os principais. É que eu tô só preocupada com o nosso tempo, né, Ah, Lara? tá. Que a gente já. Já vamos encerrar. O mundo adulto faz falta mesmo, é verdade. É verdade. É engraçado que eu tenho também, né? Cunhada, primas, enfim, né? E fica com as crianças e ela fala, eu preciso falar com um adulto, né? Ficar só falando com criança. E é isso, né? A gente precisa, tudo isso é importante, né? A gente precisa, né, estabelecer a nossa individualidade mesmo, a nossa vida, E para estar né? melhor Faz para as parte crianças, também. para a gente, para todo mundo, para os nossos amigos, para o nosso marido, né? Para Sim, namorado, enfim. com certeza. Sim.
Luciana, Lara, eu que obrigada. Muito agradeço o obrigada por convite, participar né, aqui com a desse gente. bate-papo, que espero, né, que as pessoas que estão nos assistindo possam ter aproveitado de alguma forma, né, e tenham pensado também essas Sim. questões da pandemia na maternidade, na vida, não só na maternidade, né? É isso aí. Obrigada por contribuir com a gente, tantas Obrigada reflexões eu, bacanas, Lara. né? Eu acho que quem quiser, né, entrar em contato com você, Luciana Leis, quem quiser, né, entrar em contato, qualquer outro assunto, atendimento, trabalho, enfim, né? Então fica aqui o nome para procurarem ela depois, Obrigada, né? Pra gente. gente. E obrigada em nome da Marlene também, Sim, né? Que é diretora aqui da Índio, que a gente também faz parte, também agradeço em nome dela, ela já está me mandando aqui, eu queria agradecer a Luciana, então obrigada também em nome imagina. Eu dela, que que a gente se agradeço o veja aí em convite e outros a encontros, outras oportunidade de estar aqui, oportunidades. tá bom, gente? Então é isso, né, Lara? Obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada a Obrigada a todo mundo todo que nos mundo. acompanhou. Um beijo, viu? Obrigada, viu? Boa Tchau, noite. tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.